Amados, é um prazer estar com vocês e poder falar acerca da Bíblia. No segundo domingo de dezembro, no contexto evangélico, nós comemoramos o Dia da Bíblia. E por que nós comemoramos o Dia da Bíblia? Porque a Bíblia é um livro sobrenatural. A mensagem da Bíblia é sempre atualizada. A Bíblia nunca fica ultrapassada. Jesus disse que as minhas palavras não passarão. Por isto, amados, nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus. O significado da palavra Bíblia significa livros. E realmente a Bíblia, ela é uma grande biblioteca. Dentro dela tem vários livros. A palavra de Deus, ela foi escrita por 40 escritores que viveram em épocas diferentes. E ela foi concluída num período aproximadamente de 1.600 anos. E o que me deixa assim estarrecido, impressionado, é que a Bíblia, ela não se contradiz. Vários escritores, em várias épocas, num período aproximado de 1.600 anos, e não há contradição na Bíblia. Quando nós analisamos, observamos no seu contexto geral. Isso é maravilhoso, amados. O tema da Bíblia é Cristo Jesus, porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre está apontando para Jesus de Nazaré. Sempre está falando acerca do Senhor Jesus, de uma forma ou de outra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E é verdade, queridos. A palavra de Deus, ela tem como tema Cristo Jesus. A Bíblia, ela se divide em duas partes importantes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala acerca da história da humanidade antes de Cristo. E o Novo Testamento fala acerca da história da humanidade de Cristo em diante. O Antigo Testamento foi concluído cerca de 400 anos antes de Cristo e foi escrito em hebraico e em aramaico. Duas linguagens, hebraico e aramaico. Já o Novo Testamento foi concluído cerca de 100 anos depois de Cristo e foi escrito em grego. Queridos, em grego foi escrito o Novo Testamento, depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia, nós observamos, é justamente Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo da Bíblia, há uma discrepância quanto a isto. Vai depender muito da tradução que você tem, porque realmente há uma certa confusão nesse sentido. Então eu vou colocar dois versículos para você. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Jó capítulo 3, versículo 2. Qual é o maior livro da Bíblia? É o livro de Salmos. O menor livro da Bíblia, 2 João. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119. E o menor capítulo da Bíblia, Salmo 117. Vale salientar que a Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra de Deus no Antigo Testamento se divide em 5 partes: Pentateucos, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos maiores, livros proféticos menores. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos, de Josué a Esther.
Josué, até o livro de Esther, livros históricos. Os livros poéticos de Jó até Cantares de Salomão. Profetas maiores, de Isaías a Daniel. Profetas menores, de Oséias a Malaquias. Já o Novo Testamento se divide em 4 partes. Os Evangelhos, que vai de Mateus a João. O livro histórico de Atos. 21 epístolas, das quais 13 pertencem a Paulo. São as epístolas paulinas. O livro aos Hebreus, não sabemos quem é o autor. E tem 7 epístolas gerais, que vai de Tiago até Judas. E o livro profético, que é o Apocalipse. Amados, a palavra de Deus, ela é toda inspirada pelo próprio Criador da humanidade. E ela é respaldada, o apóstolo Pedro enfatiza isto. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, quando ele diz que nenhuma profecia veio através de uma total elucidação humana, interpretação humana, não vem disto. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada de acordo com a vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo respalda claramente tudo isto, quando ele diz, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amados, a palavra de Deus é o segredo da nossa vitória. É o manual que o Criador da humanidade deixou para o ser humano. Se nós andarmos de acordo com a Bíblia, vamos ter um estilo de vida muito melhor. Vamos ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque é na Bíblia que nós encontramos o Salvador, que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um bom dia para todos.